semente que existe. A melhor semente, irmãos, de acordo com os estudos, seria a semente de morango. Ah, mas então a Bíblia está mentindo? Não, jamais, a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra verdadeira. Tudo que existiu de bom e ruim, a Bíblia fala. Aqui fala quando Moisés, ele matou o mundo lá no Egito. A Bíblia não esconde nada, mas de tudo que está aqui, a gente tem, aleluia, verdade. Tudo que está aqui está verdade. Glória a Deus. E assim, nos dias de hoje, se for fazer a pesquisa, uma das menores sementes é a semente de morango. Mas por que Jesus falou, irmãos, aleluia, na época de Jesus, uma das menores sementes, a menor semente seria a mostarda, era a semente de mostarda. E a semente de mostarda era um dos menores grãos, um dos grãos menores que Jesus pegou como exemplo. Aleluia. Era a semente menor que tinha na Palestina naquela época de grão, para Jesus dar um exemplo. E aí, por que ele está dando esse exemplo? É para ficar debatendo, mas que semente é essa? Glória a Deus. Discutido, não. A gente tem que ver a essência, o porquê que ele falou isso. Jesus falou que uma das menores sementes, que era a semente de mostarda, assim plantada, quando ela cresce, é uma árvore gigante, né? Tão grande que você olhando para a semente, você não acredita que é capaz de produzir, de nascer uma árvore tão grande daquela. Glória a Deus. Só que aí, irmãos, o morango, ele veio existir, né? Toda essa pesquisa do morango, os enxertos que plantavam na França em 1740. Aí, a partir daí, foi descobrindo morango. Mas morango, nem na época de Jesus, como que ele ia dar exemplo do morango? Então, assim, a gente tem que saber separar, ver o que fala a Bíblia em cada época, para a gente poder falar. Aleluia. Então, suponhamos que tivesse o morango na época de Jesus, ele falaria, né? É igual um pastor que diz que ele pregou muito tempo na África, e ele falou assim, que na Bíblia fala sobre o sangue carmesim, né? Sobre o sangue carmesim. E na África ele fala que o sangue de Jesus, ele era vermelho como o sangue de leão. Por que ele falou isso na África? Porque o sangue mais vermelho na África é considerado o de leão. E carmesim, ninguém entendeu o que significa carmesim, entendeu? Então, cada região, cada lugar, você pode dizer algo diferente de acordo com o lugar. Mas se hoje eu fosse pregar nos dias de hoje, eu falaria, irmãos, a semente que Jesus, aleluia, Aleluia. Que é Glória a Deus. a semente de morango. Você pega o morango, vai para a sementinha lá, e a gente vê, se você comer a banana ela é produzida pelos pés, né? Pela raiz. Mas a banana, se você comer um negocinho preto dentro dela, certamente pode ser a semente, né? E é bem pequenininha. Santo Deus. Então, na época de Jesus, era a semente de mostarda, né? Porque a banana tinha semente grande. Aí depois, com a evolução, Vai fazendo os enxertos. Aleluia. Glória a Deus. Como também diz no Antigo Testamento, Santo que Deus. na época lá que viveu Josué e Caleb, um cacho de uva, né, lá em Canaã, eles carregavam, eram 2 homens para carregar um cacho de uva. E hoje, um cacho de uva a gente às vezes nem compra tão pequeno que é caro. Santo Deus. Então, essa parte da semente que eu trouxe foi mesmo para mostrar que Jesus, ele disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para o monte, né? Sai-te daqui, vai para lá. Quer dizer, a nossa fé, irmãos, ela tem que produzir um efeito grande, assim como a semente de mostarda produz uma árvore grande. Aleluia! O Senhor quer ver a nossa fé. Louvado seja Deus. Firme nele, confiando nele. E assim que ele mostra, né, que tudo que pedido em oração vem receber esse Mateus 21, 22. Aleluia. E Deus, ele responde a nossa oração. Mateus 7,7 diz: tudo quanto, aleluia, pedimos, pedi, dar-se-vos-á,
né? Se nós batermos, a porta vai se abrir. Isso depende do cristão, louvado seja Deus. Irmãos, a oração tem um efeito glorioso, poderoso. A oração faz coisas que, se o cristão verdadeiramente soubesse, ele orava sempre confiando, buscando. E não falava palavras que, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor me ouviu? Irmãos, a Bíblia fala de uma mulher chamada Esther. Esta mulher, aleluia, ela queria conquistar algo que era a liberdade do seu povo. Por que liberdade? Já havia ali Amã procurado, armando todo o laço para que matassem os judeus. Mas ela propôs um jejum, aleluia, jejum e oração. E ali o povo, Esther 4,16, o povo, ela proclamou esse jejum e oração e o povo buscou, né? Todo mundo orou ali, jejuou, buscou, e aquele homem, ele foi levado à forca no lugar de Mardoqueu. Deus, aleluia, responde a oração, Amã, né? Responde a oração dos seus servos. Deus, ele responde a oração, aleluia, da sua igreja. E essa passagem de Esther é um exemplo tremendo de que quando o homem ele se propõe a buscar o Senhor ele responde. O Senhor, louvado seja Deus, se agrada. Exaltado o nome santo do Senhor. E assim, meus irmãos, aleluia, quem ora tem autoridade. Autoridade sobre quem? O inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma que busca nos tragar 24 Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Mateus 17:21, aleluia, que se nós orarmos, aleluia, o Senhor, ele nos dá autoridade. Santo para Deus. jogar por terra toda a casta de demônio. Os discípulos, eles não puderam expulsar os demônios que estavam na vida de um homem lunático. Glória a Jesus. Porque eles perguntaram para o Senhor. Depois Jesus veio, expulsou o demônio daquele homem, daquele jovem, e eles perguntaram depois, quando estava sós com Jesus: Jesus, por que nós não podemos expulsar o demônio deles? Aí Jesus falou: por causa da vossa pouca fé. Aí é onde o Senhor fala sobre a semente de mostarda, né? Que eu já citei para os irmãos. O Senhor, ele fala sobre a importância, aleluia, de termos Santo a Deus. convicção do efeito que faz a nossa oração. E aqueles homens, aleluia, Deus deu autoridade sobre os demônios, né, em cima dos demônios, sobre os demônios. O Senhor deu autoridade, e o homem, irmãos, nós temos autoridade sobre os demônios se estivermos plenamente em oração, plenamente santificando a nossa vida, plenamente jejuando. Nós temos autoridade. Porque não adianta, eu sou crente, não estou falando no caso dos irmãos, eu estou falando em geral, assim, um cristão, um crente fala que ora, que busca, faz um monte de coisa errada e na hora pode passar vergonha. Porque o diabo, ele brama o nosso derredor procurando o que. Glória a Deus. E ele sabe exatamente o que cada pessoa faz. Aleluia. No dia. Os demônios têm demônio para tudo. Tem demônio para vigiar a gente, o que a gente está fazendo. E aí ele fala: você não está preparada para me expulsar porque você está fazendo isso aqui errado. Vem o acusador. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, que não é para nós darmos lugar o diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, né? O diabo. Então, enquanto Jesus diz: vigiai e orai, Mateus 26:41. Não cai em imitação, né? Precisamos jejuar e orar, estarmos em oração. E para nós vencermos as lutas, mas por que essa pregação eu não estou orando, tá, irmãos? Estamos aqui em oração nas segundas-feiras, estamos aqui em oração no culto de Senhor, no antes do ensaio, todos os cultos aqui tem oração. A igreja Deus é amor, o nosso ministério é uma igreja
Oh, Deus. Da oração na minha vida. Somos todos crentes aqui. Todos aqui servimos a Deus. E o Senhor nos lembra da importância da oração. Meu servo, persevere mais um pouquinho. Meu servo, eu estou chegando com a bênção, com a vitória. Persevere mais um pouquinho. E persevere. É na oração que você vai vencer as lutas, as provas. É na oração que você vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. É através da oração que nós vamos ter, aleluia, muitos confrontos com Satanás. Glória a Deus. Isso? Quanto mais oramos, mais entramos em confrontos, né? Com Satanás. Ele vai lutar, ele vai batalhar. Mas uma coisa gloriosa, irmãos, aleluia, é que o cristão, ele pode ser afrontado. O cristão, Satanás, ele pode lutar contra o crente, para o cristão desanimar. Mas uma coisa ele não tem poder, é de apossar, entrar dentro do crente. Porque o cristão, ele já recebeu o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a casa não está vazia. Quem tem o Espírito Santo, está cheio de Deus. Quem tem o Espírito Santo, não tem oportunidade para Satanás. Mas ele vai tentar 24 horas enquanto você viver, enquanto você ser fiel ou não ser fiel. Se você for para o mundo, se o cristão for para o mundo, vai ser mais fácil ainda dele derrubar e a pessoa perder a alma. Mas dentro da igreja, não se engane, você é um cristão, mas você vai passar lutas até o final. E a Bíblia mostra exemplos do próprio Jesus Cristo, que após orar e jejuar 40 dias, irmãos, Jesus, ele teve fome. E aí, é a hora da prova, é a hora de ser provado. Se tu és mesmo filho de Deus, ordena essa pedra, manda essa pedra, diz para essa pedra a mesma coisa, né? Que se transforma em pão. Opa, um pão quentinho na hora. Quem é que não quer 40 dias com fome? Mas tem que ter o discernimento, irmãos. Quem é que está falando? Por que eu estou sendo tentado? Porque eu estou com meu corpo tem fome de alimento. Glória a Deus. É a hora de ser tentado. Mas Jesus falou: Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Jesus, ele foi tentado de várias outras formas. Se tu és filho de Deus, então pula deste monte, né? Porque está escrito. Aí Satanás foi lá em Salmo 91:11. Porque está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra, em alguma pedra. E Jesus falou: Satanás, está escrito. Resumindo, tá? Eu vou falar toda a passagem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, no passagem, o Senhor falou: não é só ele servirá tal. Então, irmãos, olha só, na hora da fome física, o seu corpo sente fome, mas você vai comer, e na hora que você está jejuando, vem a tentação para você tomar um café, para você não almoçar. E tem um horário certo do propósito que você fez com Deus: eu só vou almoçar. Mas aí vem gente que te oferece coisa de manhã. Já aconteceu comigo no serviço que um dia quase que eu quebro o jejum. Quem nunca me ofereceu nada, me ofereceu uva. De manhã eu falei: não, obrigada. E ainda pus a uva assim, irmãos. Ainda levei a uva à boca, mas não comi, não mastiguei. Na hora eu lembrei: irmãos, tem que vigiar na hora que estamos consagrando ao Senhor. Estamos orando, jejuando, vigiando para não cairmos em tentação. A Bíblia fala também de um homem que fez um propósito com Deus, buscou a Deus durante 21 dias, 3 semanas. Está escrito em Daniel 10:2-3, que Daniel, ele fez um propósito com Deus, mas Deus, aleluia, deu a vitória para Daniel. E o que me chama muito a atenção é no versículo
versículo 12 do capítulo 10 de Daniel, que Deus falou com Daniel assim: Daniel, desde o primeiro dia que aplicasse teu coração, o Senhor estava ouvindo Daniel. Irmão, já pensou você fazer um propósito com Deus 7 dias?